crianças queridas do 6º ano do educandário Fátima Freitas. Tudo bem? Tudo legal? Tenho certeza que sim. Hoje, dia 30 de julho, quinta-feira, dia da matemática. E é a saideira do mês, não é isso? É a última aula de matemática do mês. E, como a última aula de matemática do mês, vamos começar o nosso livro 2, tá bom? Então, desde já, quero agradecer a todos, né, pela presença, pela participação, pela parceria, por termos findado esse primeiro ciclo. Vamos começar hoje com o segundo ciclo, com o livro 2. Queridos, nós vimos até então operações com números naturais, né? Vimos adição, subtração, multiplicação, divisão, os termos da adição, né? Os termos das 4 operações. Nós vimos como armar, as suas propriedades, os seus elementos. Hoje vamos conhecer a quinta operação. A quinta operação com números naturais é chamada de potenciação. Como é, tio? Potenciação. Potenciação. Que, na verdade, é como se fosse uma multiplicação. O que é multiplicação? Adição. Não é isso? Como eu falei desde o início, não sei se você lembrou disso, que, na verdade, só existem 3 operações. A adição, a subtração e a multiplicação. Porque a divisão é um conjunto das 3. E potenciação é uma multiplicação. Como assim? Pessoal, potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Vou repetir, tá? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Muda só a nomenclatura. Por exemplo, se eu fizer assim, 2 vezes 3, os fatores são diferentes. 2 é um número, 3 é outro. Não foi uma potenciação. Mas se eu fizer assim, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é uma multiplicação de fatores iguais. Que eu posso dizer que é uma potência. Pessoal, os elementos da potência, a armação da potência, a representação da potência. Eu faço como? Vamos ver aqui. Quando eu tenho um número qualquer, chamei número A, tá? Mas qualquer número. Outro número em cima. Aqui é uma potência. Quando eu tenho um número embaixo e outro número em cima, é uma potência. Onde o de baixo é chamado de base. Tá? Aqui é a base. E aqui em cima é o expoente. Em cima é a base. Olha, embaixo é a base. Em cima é o expoente. Então, a potenciação vai ser a base, que é o de baixo, multiplicado por ele mesmo, tantas vezes for o expoente. Tipo assim, ó. Deixa eu pegar esse lápis aqui. E esse fecha não. Deixa eu pegar esse aqui. Acho que esse presta. Deixa eu ver aqui. A vezes A vezes A vezes A N vezes. Então, multiplicação potenciação é a multiplicação de potência de bases. Potenciação é a multiplicação de números iguais, de fatores iguais. Repetindo, tá? Potenciação é a multiplicação de fatores iguais, onde a armação é essa, um número embaixo e outro em cima. O de baixo é chamado de base e o de cima é chamado de expoente. Então vai ser a base, o de baixo, vezes ele mesmo, tantas vezes for o de cima, o expoente. Exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo, 2 embaixo e 3 em cima. Vou fazer o de baixo, que é quem? 2 vezes, pontinho, né? Pontinho sabe o que é vezes. Ele mesmo, tantas vezes for o de cima. O de cima é quanto? 3. Vai ficar 2
3 vezes. Cuidado para não fazer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. É 2 vezes ele mesmo, tantas vezes for o de cima. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vê esse exemplo aqui agora. Os mesmos elementos, mas eu troquei a ordem. O 3 estava em cima, foi para baixo. O 2 estava embaixo, foi para cima. Ficou 3 embaixo, 2 em cima. Quer dizer que é o quê? 3 vezes 3, 2 vezes. É o de baixo vezes o de baixo, que é ele mesmo. Tantas vezes for o de cima. 3 vezes 3, 9. Estão entendendo? Então, potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Certo? Quais são os elementos? O de baixo é chamado de base e o de cima é chamado de expoente. Então aqui nós temos, ó, 2 é a base, 3 é o expoente. 3 é a base, 2 é o expoente. Aqui são os fatores e a resposta, que é a potência. Tá? Então aqui, ó, 2, base, 3, expoente. A resposta é potência. 3 base, 2 expoente. Para calcular uma potenciação, uma operação com potência, repetindo, é o número de baixo, que é a base, vezes ele mesmo, tantas vezes for o número de cima. Tá bom? O número de baixo, que é a base, lê-se como é normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 25, 100, 114. O de cima tem uma nomenclatura um pouquinho especial. Quando o número de cima for 2, a gente vai chamar de quadrado. Então, 3 ao quadrado. Ou 3 elevado ao quadrado. Tá bom? Então, quando for 2, o expoente, a gente lê assim, ó, o de baixo ao quadrado. Ou de baixo elevado ao quadrado. Tá bom? Quando for 3, ele é assim, ó, o de baixo elevado a 3, ou de baixo ao cubo. Então, 2 elevado a 3, 2 ao cubo, ou 2 elevado ao cubo. Também tem assim, 2 elevado à terceira potência. Tá? Isso aí são as maneiras nós lermos uma potência. O de baixo é normal, aí pode ser elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, ou elevado à segunda potência, elevado à terceira potência, elevado à quarta potência, tá? Ou, se for 2, quadrado, se for 3, cubo. Tá? Só esses dois números que têm a nomenclatura especial. Se for 4, vai ler assim, ó. O de baixo elevado a 4. No caso aqui, se eu tiver aqui, ó, 1 embaixo, 4 em cima. Eu vou ler assim, 1 elevado a 4. Ou 1 elevado à quarta potência. Tá? Só tem nome especial o 2 e o 3. Que é ao quadrado, quando for 2, que é ao cubo, quando for 3. Mas tanto o 2 como o 3 e os demais pode ser elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, ou elevado à segunda potência, elevado à terceira potência, elevado à quarta potência, elevado à quinta potência. Certinho? Então, o que é potenciação? É a multiplicação de fatores iguais, onde o número de baixo é a base, o de cima é o expoente. Para calcular, eu faço a base, que é o de baixo, vezes ele mesmo, tantas vezes for o de cima. Tá? Na nomenclatura, a gente tem a base, sempre o número que estiver lá, 1, 2, 3, 4. E em cima vai ser sempre 2 ao quadrado,
3 ao cubo. E a partir do 4 também pode ser a quarta potência, a quinta potência, ou elevado a 4, ou elevado a 3, elevado a 2 também pode ser, elevado a 7, certinho? Então, isso aí eu estou na página 11, tá, gente? Página 11, que fala de potenciação, tá? Na página 12, confere, né? O produto e fatores iguais também pode ser representado por outra operação matemática, que é a potenciação. Então, na página 12, tem assim, ó. Deixa eu ver se começa já na página 11. Na página 11 tem um esquemazinho aí, né, de umas bactérias, né? Diz assim, desenhe no quadro abaixo. Vamos ler, né? O textozinho. A água proveniente da chuva não é considerada potável, pois pode conter partículas de poeira, fuligem e até insetos mortos, e, portanto, não é adequada para consumo humano, mas pode ser utilizado para as tarefas domésticas, né? Preocupada com a qualidade da água em seu reservatório, Dona Cléia, moradora de uma casa sustentável, enviou a amostra dessa água para análise. Inicialmente foram encontradas apenas 2 bactérias, mas os especialistas que realizavam a análise observavam que, a cada hora, o número de bactérias dobrava. Ou seja, 2 em 2, sempre multiplicando por 2. Desenhe no quadro abaixo o número de bactérias encontradas durante a análise. Aí fala, no início da análise, quantas bactérias tinha? Pelo texto aí, quem sabe? Perceba diz assim, ó, a cada hora o número de bactérias dobrava. Então, no início tinha quantas? 2. Não é isso? Fala assim, ó, foram encontradas apenas 2 bactérias. Então, nesse primeiro espaço, ó, deixa eu apagar aqui, tá? Nesse primeiro espaço aí, a gente vai desenhar 2 bactérias. Como é que eu desenho 2 bactérias? De qualquer forma, né? Assim, ó. Tá? Pronto. No primeiro espaço tinha 2 bactérias. No segundo, fala que após 1 hora do início da análise, tinha quantas bactérias? Se o texto é claro, diz que a cada hora dobra. Se na primeira hora eu tinha 2, na segunda eu vou ter quanto? 2 vezes 2? 4. Então, vamos fazer 4 bactérias. 1, 2, 3, 4. Continuando. No número de bactérias após 2 horas de análise. Se tinha 2 na primeira, 4 na segunda. A terceira terá quantas? 6? Não. É dobrando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Desenha aí 8 bactérias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Sem estresse. Certinho? Vira a página. Página 12, letra B. Sabendo que a análise da água começou às 13 horas, quantas bactérias existiam na amostra da água às 19 horas? Escreva a expressão matemática que você utilizou para resolver esse problema. Vê só. Sabendo que a análise da água começou às 13 horas. Quantas bactérias existiam na amostra da água às 19? De 13 a 19. 13, conta aí. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6, não é isso? 13, vai captar 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6. 6. Então vai ficar conta, ó. 6, 2, 6 vezes. Vai ficar 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? De 13 para 19 não são 6. Então a cada hora não vai ser 2. Então na primeira hora, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Agora só é multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 64
bactérias serão encontradas. Às 19 horas vai haver 64 bactérias. Está em 2 em 2. Cada hora, 2 horas. Então, 2 na primeira, 2 vezes 2, 4 na segunda, 4 vezes 2, 8 na terceira, 8 vezes 2, 16 na quarta, 16 vezes 2, 32 na quinta, na sexta, 32 vezes 2, 64. Certinho? Letra C. Qual é o fator que se repete na multiplicação que você utilizou para resolver o problema? Qual o fator que se repete aqui? 2. Anota aí. 2. D. Quantos fatores iguais existem nessa expressão? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faltou uma, né? Então, 19. São 19 horas, né? Então, não será mais 174, será 128. É isso? Então, será 2, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, 17, 18, 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Então, o fator que se repete é o 2. E quantas vezes se repete? 7. Tá? Então, na página 11, você desenha isso aqui, ó. Na primeira hora, 2 bactérias. Na segunda, 4. Na terceira, 8. 2, 4, 6, 8. Na letra B, esse cálculozinho aqui, ó. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai dar 128. Na letra C, o fator que se repete é o 2. Na D, quantas vezes se repete? 7. Letra E. Essa expressão pode ser escrita de outra maneira. Complete os espaços em branco no quadro abaixo. Aí tem, ó. 2, quantas vezes aí nós temos? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso? Então, nós temos 2, 7 vezes. Se temos 2, 7 vezes, a gente pode escrever assim, ó. 2 elevado a 7. Tá? Preencha aí. Tem 2, 7 vezes, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você preenche isso aqui, ó, 2 a sétima, porque 2 que se repete fica embaixo, é a base. E a quantidade que repete fica em cima, é o 7. Aí lê-se, como é que eu leio aqui? 2 elevado a 7, ou 2 elevado à sétima potência. Letra E, você preenche 2 à sétima, isso aqui, e escreve 2 elevado a 7, ou simplesmente 2 elevado à sétima potência. Certo, queridos? Para não ficar tão extenso, vamos dar uma paradinha, respirar, tomar banho. Já já nós voltamos à tarde com mais aula, já na página 13. Valeu, pessoal!